Você já se perguntou por que certos personagens desapareceram de muitas versões da Bíblia? E se eu te dissesse que existe um nome, uma história, uma presença marcante que por séculos fez parte das Escrituras em várias tradições cristãs, mas que com o tempo foi sendo retirada, deixada de lado, esquecida? Não estamos falando de um mito nem de uma lenda marginal, mas de um personagem bíblico real, presente em livros que por muito tempo foram considerados sagrados e que ainda hoje levantam debates profundos entre estudiosos, líderes espirituais e fiéis ao redor do mundo. Essa pergunta carrega um peso. Por que ele foi removido? Quem decidiu isso? Com que autoridade? E, acima de tudo, o que essa exclusão esconde? Talvez você nunca tenha ouvido um sermão sobre ele. Talvez nunca tenha visto seu nome em devocionais, pregações ou até mesmo nas leituras da sua própria Bíblia. Mas a verdade é que esse personagem traz consigo lições espirituais, exemplos de fé, coragem, arrependimento e justiça, elementos que se conectam diretamente aos ensinamentos de Jesus Cristo, que constantemente confrontou a religiosidade e resgatou o coração da palavra. Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se ainda há palavras que foram silenciadas, histórias que foram apagadas, personagens que foram removidos, será que o nosso espírito não sente essa ausência? Será que não está na hora de resgatar o que foi deixado para trás, não para causar divisão, mas para buscar entendimento? Neste vídeo, vamos juntos mergulhar na história do personagem que foi removido de muitas Bíblias e descobrir o que sua exclusão revela sobre o nosso relacionamento com a verdade. E diante de uma história tão intrigante como essa, não podemos apenas passar por ela como quem lê uma curiosidade qualquer. Existe algo mais profundo aqui, uma provocação espiritual, um convite à busca, uma chamada ao discernimento. Quando um personagem é apagado das páginas que moldaram a fé de gerações, o impacto não é só histórico, é espiritual. E é por isso que precisamos fazer mais do que ouvir. Precisamos orar. Antes de continuar, eu quero abrir um espaço de fé com você. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva com sinceridade, seja por sabedoria, entendimento, cura, restauração ou paz interior. Este não é apenas um vídeo, é um ambiente de encontro. Aqui oramos juntos e cremos num Deus que não está limitado por edições humanas, mas que Tim continua falando com os humildes, os sedentos e os atentos. A oração é a ponte entre a revelação e a transformação. É ela que abre os olhos, cura a mente, protege o coração e alinha nossa vontade à de Deus. Jesus orava constantemente e ensinou que tudo o que pedirmos ao Pai, crendo, será concedido segundo sua vontade. Hoje, ao revisitarmos uma história excluída, também estamos nos colocando diante do altar, dizendo: Senhor, se há algo que ainda não entendo, me revela. Se há algo que perdi, me restaura. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais vidas. E inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos e revelações profundas da palavra que foram esquecidas, silenciadas ou ignoradas, mas que ainda têm poder para transformar. Agora respira fundo, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar a forma como você enxerga as Escrituras. Em meio a tantos nomes que ecoam nas Escrituras, existe um que, embora por séculos tenha sido lido, estudado e respeitado por milhões de cristãos, foi gradualmente desaparecendo das páginas de muitas Bíblias modernas. Um personagem cuja presença não era apenas narrativa, mas profundamente espiritual, carregando lições de fé, provação, misericórdia e juízo. Seu nome é Tobias, e sua história está registrada no livro de Tobias, ou Tobias no Antigo Testamento, presente em versões como a Bíblia Septuaginta, a Vulgata Latina, e mantido até hoje em traduções da Bíblia Católica e Ortodoxa.
mas, curiosamente, ausente em muitas edições protestantes e evangélicas atuais. Tobias é filho de um homem justo chamado Tobit, e juntos protagonizam uma jornada que vai muito além de uma simples missão. A narrativa atravessa temas como fidelidade a Deus em tempos de exílio, confiança nos momentos de escuridão, a presença de anjos enviados por Deus e a batalha espiritual contra forças invisíveis. É nesse contexto que surge o anjo Rafael, enviado por Deus para acompanhar Tobias em sua jornada. Um anjo que não apenas guia, mas cura, ensina e revela a dimensão invisível da proteção divina. A história de Tobias nos mostra um jovem obediente, corajoso e sensível à direção espiritual. Ele segue uma missão sem saber que está acompanhado por um mensageiro celestial. Ele enfrenta o desconhecido, vence ameaças espirituais e, no fim, se torna um instrumento de restauração para sua própria casa. É uma das histórias mais completas sobre como Deus cuida dos detalhes da vida de quem anda em retidão. Então, por que alguém como ele, com uma jornada tão rica e cheia de princípios divinos, foi silenciado em tantas versões? Se esse começo já despertou algo no seu espírito, comente abaixo. Quero conhecer o que foi apagado. Ou, mostra-me, Senhor, o que foi escondido. Suas palavras podem ser um chamado que Deus usará para reacender a fome espiritual em quem ainda nem sabe o que está perdendo. O livro de Tobias, ou livro de Tobit, conforme aparece em algumas traduções, é uma dessas joias esquecidas que resistem ao tempo. Durante séculos, ele esteve presente na vida da igreja primitiva. Nos manuscritos da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, amplamente utilizada nos dias de Jesus e pelos apóstolos. Inclusive, essa mesma versão foi a base para muitas citações feitas no Novo Testamento. Para a igreja dos primeiros séculos, o livro de Tobias não era uma adição questionável. Pelo contrário, era parte integral da leitura devocional, moral e espiritual do povo de Deus. Seus valores eram reconhecidos, seus personagens admirados e suas verdades espirituais transmitidas de geração em geração. O que torna essa história tão especial é justamente a profundidade com que ela trata temas centrais da fé cristã. Tobias é um jovem que assume com obediência a missão de recuperar um depósito deixado por seu pai em uma terra distante. Ele parte sem saber que está sendo acompanhado pelo arcanjo Rafael, que assume a forma de um homem comum. A jornada se torna não apenas física, mas também espiritual. Ele enfrenta o perigo de um demônio que atormentava a mulher que seria sua futura esposa, e com instrução divina vence essa ameaça. O casamento é celebrado, a cura acontece, a justiça é restaurada e a glória de Deus se manifesta em cada passo da caminhada. É um enredo de redenção, fé, luta espiritual e vitória. É o tipo de história que traz esperança, direção e cura, exatamente como vemos nas ações de Jesus durante seu ministério terreno. Mas então surge a pergunta inevitável: por que essa história, que revela tanto da ação de Deus nos bastidores, foi retirada de tantas Bíblias? O motivo não está na ausência de valor espiritual, nem mesmo na falta de coerência com as Escrituras. A exclusão do livro de Tobias, assim como de outros livros que hoje chamamos de deuterocanônicos ou apócrifos, aconteceu por meio de decisões humanas, políticas, doutrinárias e, em alguns momentos, até estratégicas. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, houve um esforço por parte de alguns líderes reformadores para estabelecer um cânon mais restrito das Escrituras, focando apenas nos livros que tinham correspondência direta com o texto hebraico disponível na época. O problema é que nem todo o conteúdo da Septuaginta, que era a Bíblia utilizada nos dias de Jesus, existia com a mesma completude no hebraico.
Por isso, muitos livros que estavam em uso há séculos, inclusive entre os judeus da diáspora e a igreja primitiva, passaram a ser rotulados como não inspirados. E Tobias estava entre eles. Seu conteúdo foi considerado valioso, mas não essencial para o novo cânon que estava sendo moldado. E assim, uma decisão editorial tomada séculos depois da vida, morte e ressurreição de Jesus acabou apagando de muitas Bíblias uma história carregada de espiritualidade, fé prática e lições eternas. O mais intrigante é que, mesmo após sua exclusão em alguns círculos, ele continuou presente na Bíblia católica, na ortodoxa e em versões como a Bíblia de Jerusalém, a Septuaginta e a Vulgata Latina. A reflexão que isso nos traz é profunda. Será que aquilo que foi removido por decisão humana não nos rouba de uma porção da revelação divina? Será que, por questões de tradição, teologia ou estrutura eclesiástica, não deixamos de ouvir vozes que poderiam fortalecer nossa fé? A história de Tobias, ao lado do anjo Rafael, mostra o cuidado de Deus nos detalhes. Mostra que, mesmo quando não entendemos o caminho, o céu está agindo silenciosamente, que Deus ainda envia anjos, que a fidelidade no secreto tem recompensa, que a intercessão dos pais pelos filhos tem efeito, que a obediência abre caminhos e que a cura vem quando o céu decide intervir. Se você olhar bem, verá que Tobias antecipa muitos dos ensinamentos de Jesus: a ajuda ao próximo, o cuidado com os pobres e os mortos, a pureza no casamento, a fé mesmo sem ver, a vitória sobre forças espirituais. Não é curioso que esse tipo de conteúdo tenha sido silenciado? Ou talvez não silenciado, mas simplesmente deixado de lado com o tempo? Talvez você, como muitos, nunca tenha ouvido sobre esse personagem. Talvez nunca tenha lido o livro de Tobias. Mas hoje, algo está sendo restaurado, a memória está sendo reacendida e o que foi deixado de lado está sendo trazido à luz. Se tudo isso está despertando a sua fome por verdades escondidas, comente aqui embaixo: eu quero conhecer o que foi deixado para trás. Ou, Senhor, revela-me as verdades que o tempo tentou apagar. Essas palavras podem ser o começo de uma jornada que vai muito além da curiosidade. Uma jornada de reconexão com as raízes da fé. O mais impressionante sobre o livro de Tobias é o quanto ele se conecta com os princípios que Jesus ensinou no Novo Testamento, mesmo sendo parte do que muitos consideram literatura do Antigo Testamento. Tobias é um jovem íntegro, obediente ao pai, cheio de temor a Deus e sensível à instrução espiritual. Ele honra a memória dos mortos, ajuda os necessitados, age com pureza diante do casamento e vence uma batalha espiritual invisível. Tudo isso sem ostentar dons, títulos ou sinais externos de poder. Se isso não nos lembra diretamente os valores do reino pregados por Cristo, o que mais lembraria? A história mostra que Deus envia o arcanjo Rafael para guiar Tobias. Rafael não apenas o conduz fisicamente, mas também espiritualmente. Ele ensina, protege, aconselha e só revela sua identidade no final da missão, quando Tobias já havia vencido a prova. Isso nos remete à promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Rafael é, portanto, uma figura que representa essa condução divina silenciosa, mas poderosa. Tobias não precisava ver a glória do anjo para obedecer. Ele seguia por fé. E é esse tipo de espiritualidade que falta em muitos ensinamentos superficiais de hoje. A fé que anda, mesmo sem ver, a obediência que age, mesmo sem entender. Mas por que, então, um livro com tamanha riqueza espiritual seria retirado de tantas Bíblias? Para entender isso, precisamos viajar na história da formação do cânon bíblico. Por séculos, o livro de Tobias foi aceito como escritura pela maioria dos cristãos. Estava presente na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, utilizada amplamente nos tempos de Jesus e dos apóstolos.
Quando os escritores do Novo Testamento citavam as Escrituras, era essa versão que tinham em mente. É importante lembrar que os apóstolos não andavam com o texto hebraico massorético debaixo do braço. Eles falavam grego, liam a Septuaginta e tinham nela seu referencial sagrado. A ruptura começa a acontecer séculos depois. Em tempos de reforma e contra-reforma, o debate sobre o que deveria ou não fazer parte da Bíblia se intensificou. Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, manteve os livros deuterocanônicos como úteis e bons para leitura, mas os separou do restante do Antigo Testamento. Outros reformadores optaram por removê-los de vez, baseando-se no texto hebraico disponível na época, que não incluía todos os livros que estavam na Septuaginta. O livro de Tobias foi um dos atingidos por esse corte. Não porque contradissesse a fé cristã, mas por não fazer parte do cânon hebraico tradicional, que, vale lembrar, foi estabelecido posteriormente à era de Cristo. A questão aqui não é apenas teológica, é espiritual. O que acontece quando a decisão de homens apaga histórias que Deus permitiu que fossem preservadas por séculos? Quando se retira o testemunho de alguém como Tobias, o que mais deixamos para trás junto com ele? Valores, ensinamentos, revelações, padrões espirituais de pureza e obediência que hoje estão escassos. Tobias nos mostra como a fé simples e firme pode conduzir alguém a viver milagres que só são possíveis quando confiamos na direção do alto. Sua história não contém heresias, nem desvios doutrinários. Ao contrário, ela reforça o que Jesus mais valorizou: o amor ao próximo, a honra à família, a obediência ao chamado e a fé que vence o invisível. E é justamente isso que talvez tenha incomodado tanto. Um livro que apresenta um modelo de espiritualidade forte, equilibrado e acessível, que desarma a religiosidade e revela um Deus que age fora dos limites estabelecidos pelos homens. Tobias não era sacerdote, não era profeta. Era apenas um jovem comum, com um coração puro. E isso, por si só, já é uma afronta ao sistema religioso que sempre tentou controlar quem pode ou não ser usado por Deus. É possível que sua exclusão não tenha sido apenas técnica, mas também simbólica. A tentativa de limitar a graça, de cercar a revelação, de controlar o acesso à verdade. No fundo, o que foi removido da Bíblia em algumas versões não foi apenas o nome de Tobias, mas a lembrança de que Deus pode usar qualquer um que se disponha com fé verdadeira. E talvez seja por isso que hoje, ao resgatar essa história, sentimos um certo peso no espírito, uma mistura de descoberta e indignação, uma sensação de que algo precioso nos foi tirado, mas que agora está sendo restaurado. Se isso está te despertando, escreva aqui nos comentários: eu quero o que o homem tentou esconder. Ou, Senhor, restaura em mim tudo o que foi removido da minha fé. Suas palavras podem ser o ponto de partida para outros que também precisam voltar a ouvir o que o céu ainda está tentando dizer, mesmo depois de séculos de silêncio. O impacto da exclusão do livro de Tobias das Bíblias de muitas tradições protestantes vai muito além de uma questão técnica ou histórica. Ele representa um afastamento de elementos da espiritualidade cristã que, por séculos, foram considerados essenciais. E isso nos leva a refletir sobre algo extremamente delicado e profundo: o quanto decisões humanas moldaram o que hoje chamamos de Escritura Sagrada. A formação do cânon bíblico não foi um evento único, direto e divinamente fechado em um só momento. Foi um processo longo e complexo, envolvendo concílios, traduções, disputas teológicas e, sim, interesses humanos. O livro de Tobias foi preservado por séculos por comunidades cristãs e judaicas da diáspora, especialmente aquelas que utilizavam a Septuaginta, a mesma tradução do Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos conheciam. Não havia dúvida sobre seu valor espiritual, nem sobre sua função pastoral.
A história de Tobias era contada, lida, estudada e aplicada como qualquer outro livro das Escrituras. E então, com o tempo, especialmente a partir do século XVI, ele começou a ser empurrado para as margens, rotulado como não canônico ou apócrifo, uma palavra que, com o passar dos anos, passou a carregar um peso de desconfiança injusto. É importante dizer que o termo apócrifo originalmente não significava heresia ou erro. Ele simplesmente queria dizer escondido ou reservado. Mas o tempo e a polêmica fizeram com que muitos cristãos associassem essa palavra ao que não deve ser lido, como se fosse algo perigoso ou desnecessário. E assim, livros como Tobias foram sendo retirados das edições bíblicas em várias partes do mundo. Não por causa de contradição doutrinária, mas por escolhas editoriais, decisões humanas travestidas de zelo. E aqui está um ponto que precisa ser encarado com seriedade espiritual. O que perdemos quando aceitamos a palavra apenas pelas lentes de quem nos entregou ela pronta? Quantas riquezas espirituais foram apagadas porque alguém, em um determinado tempo, decidiu que aquilo já não era mais relevante? O problema não está apenas na ausência do livro em si, mas na mentalidade que se formou com isso. Uma fé que filtra a revelação, que limita a atuação de Deus e que muitas vezes rejeita aquilo que o Espírito ainda quer usar para edificar. A história de Tobias não é isolada. Ela se entrelaça com temas centrais da fé cristã, como a batalha espiritual contra o mal, a obediência familiar, a intervenção de anjos, a cura pela fé, o casamento como aliança sagrada e a vitória sobre as trevas através da pureza e da oração. Ela é carregada de simbolismos que ecoam os próprios ensinamentos de Cristo. Tobias ora antes de dormir. Tobias respeita os pais. Tobias honra o matrimônio. Tobias crê, mesmo sem compreender. E mesmo assim, sua história foi apagada. E quando algo tão profundo e tão rico é retirado, a fé se empobrece. O ensino se torna mais seco. A Bíblia, embora sempre viva, perde nuances que ajudariam a aprofundar o entendimento. E a geração que vem depois, sem acesso a essas histórias, já não sente falta do que nunca soube que existiu. É por isso que esse resgate é tão urgente. Não se trata de reinventar doutrina, mas de reconectar com raízes espirituais que foram rompidas pelo tempo. Além disso, o livro de Tobias é um dos poucos em que vemos claramente a ação de um anjo de forma contínua, orientando e protegendo o povo de Deus, algo que reforça aquilo que o Novo Testamento nos diz, que os anjos são espíritos ministradores enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Quando lemos Tobias, não encontramos heresia, encontramos reforço bíblico de princípios que Jesus e os apóstolos já ensinavam. Então a pergunta volta a ecoar: por que isso foi deixado de lado? Talvez porque sua mensagem seja simples demais para a mente teológica e exigente dos doutores. Ou talvez porque ela seja direta demais ao coração e denuncie um tipo de fé que já não se vê com facilidade. Uma fé obediente, pura, prática, que se move na terra, mas ouve o céu. Tobias é um personagem que nos confronta, não com palavras agressivas, mas com exemplo silencioso. Ele não discursa, ele age, e seus atos ainda falam, mesmo depois de terem sido apagados das páginas de muitas Bíblias. Se esse trecho mexeu com você, escreva nos comentários: eu quero recuperar o que foi perdido, ou Senhor, reaviva em mim a fé dos que te ouviam em silêncio. Que sua palavra escrita seja o eco daquilo que o Espírito Santo está restaurando dentro de você e dentro de uma geração que precisa reencontrar o que um dia foi deixado para trás. É impossível falar da exclusão do livro de Tobias sem entender que muitas vezes aquilo que é removido não é apagado por conter erro, mas por carregar um tipo de verdade que confronta estruturas estabelecidas. A história de Tobias é um desses casos. Ela não contradiz a fé cristã.
Pelo contrário, ela a fortalece, aprofunda e expande. Mas ela também expõe uma espiritualidade mais simples, mais acessível, menos ritualística e mais relacional. E esse tipo de espiritualidade sempre incomodou os sistemas que preferem controlar o povo do que libertá-lo. Tobias nos mostra um Deus que age silenciosamente, nos bastidores, por meio de anjos, orações, obediência e escolhas pessoais. Um Deus que não se limita a grandes profetas ou a reis poderosos, mas que se manifesta através de famílias, de jovens, de decisões do cotidiano. Essa fé prática, centrada na comunhão com Deus e não em estruturas humanas, desafia toda a religiosidade institucionalizada. E é por isso que, para alguns, ela é perigosa, porque tira o foco das catedrais e devolve para o coração, tira das mãos dos homens e devolve para os céus. Quando olhamos para a história de Tobias, vemos também um padrão espiritual esquecido, o da intervenção angelical direta e contínua. O arcanjo Rafael caminha com Tobias, o instrui, o protege e até o cura. E isso não é uma metáfora, é literal. Um anjo do Senhor enviado com uma missão específica. Isso quebra o racionalismo moderno. Isso fere a lógica fria da religião que quer tudo explicado, tudo provado, tudo sistematizado. Tobias mostra que o invisível existe, atua e está mais presente do que imaginamos, que Deus continua enviando anjos, que o espiritual não é um conceito, é realidade. E aqui entramos num ponto ainda mais sensível, o quanto a exclusão de Tobias contribuiu para o enfraquecimento do entendimento sobre o mundo espiritual nas igrejas. Muitos hoje têm medo de falar sobre anjos. Outros já nem creem mais. Alguns evitam por receio de parecerem místicos ou fora da linha. Mas quando se tira da Bíblia um livro onde um anjo caminha com um servo fiel, cura um pai cego e protege uma família inteira, o que sobra é uma fé que hesita diante do sobrenatural. Uma fé mutilada, secularizada, distante do fogo original que incendiava os corações da igreja primitiva. Essa omissão afetou mais do que o cânon. Afetou o imaginário espiritual da fé cristã. O povo de Deus passou a crer menos nos milagres, menos na atuação divina direta, menos na providência sobrenatural. Porque, sem querer, passamos a confiar apenas no que é visível, mensurável, racional. Mas a Bíblia, a verdadeira com toda a sua riqueza, não foi feita para a mente lógica apenas. Ela foi escrita também para corações que creem no invisível, que esperam pelo impossível, que caminham pela fé e não por vista. E então chegamos à parte mais dolorosa dessa reflexão, o silêncio. O silêncio que caiu sobre a história de Tobias. O silêncio das igrejas que não pregam mais sobre ele. O silêncio das versões modernas da Bíblia que sequer o mencionam. O silêncio dos altares que já não ousam falar sobre aquilo que o céu revelou, mas que os homens apagaram. E a pergunta que fica é: quem ganha com esse silêncio? Certamente não o povo de Deus, porque Tobias nos ensina a confiar, a orar mesmo quando não entendemos, a obedecer mesmo sem ver o anjo, a agir com pureza, com respeito, com temor. Sua história fortalece a fé, amplia o entendimento do mundo espiritual e mostra que Deus está mais perto do que imaginamos, especialmente quando achamos que Ele está em silêncio. Mas esse silêncio está sendo rompido agora. Enquanto você ouve esta mensagem, algo está sendo restaurado. O que foi apagado está sendo redescoberto. O que foi esquecido está sendo lembrado. Porque o Espírito Santo está soprando sobre a palavra, toda a palavra, e trazendo de volta histórias que ainda carregam o poder de transformar. Se isso mexeu com você, escreva nos comentários: eu não aceito uma fé mutilada, ou quero viver tudo o que Deus revelou sem cortes. Suas palavras podem ser uma confirmação espiritual de que há outros como você que estão ouvindo o chamado de Deus para restaurar a fé
que uma vez foi entregue aos santos, por inteiro, sem omissões, sem edições. Quando refletimos sobre tudo o que foi retirado, ignorado ou silenciado, não podemos deixar de olhar para dentro e perguntar: quantas outras verdades nós deixamos escapar por confiar apenas no que nos foi entregue pronto? Porque o que está em jogo aqui não é apenas um personagem, não é só o nome de Tobias em um livro esquecido, é o princípio espiritual de discernimento. É a capacidade de reconhecer que o Espírito Santo ainda fala, ainda revela e ainda nos conduz a lugares mais profundos da palavra, mesmo quando isso significa romper com tradições humanas. O que torna tudo ainda mais impactante é que o conteúdo do livro de Tobias não apenas edifica, ele revela uma estrutura espiritual que está alinhada com o próprio caráter de Deus. A fidelidade do Filho, o zelo do Pai, o cuidado do céu, a visitação angelical, a vitória sobre as trevas, a restauração da visão, todos esses elementos estão entrelaçados em uma única narrativa que poderia muito bem ter sido contada por Jesus em uma parábola. Mas ela foi vivida, foi registrada e por séculos alimentou espiritualmente milhões de cristãos. A decisão de excluir o livro, seja por interesses doutrinários, disputas entre tradições ou por tentativa de uniformizar o cânon com o texto hebraico massorético, não anula o valor espiritual da história. Mas ela nos convida a uma pergunta mais profunda. Será que temos coragem de revisitar o que foi esquecido? Será que conseguimos nos despir da tradição que limita e ouvir novamente o que o Espírito está dizendo à igreja? O próprio Jesus, quando confrontava os fariseus, dizia: vocês anulam a palavra de Deus por causa das suas tradições. E o mesmo pode estar acontecendo hoje. Há verdades sendo sufocadas por dogmas, há histórias sendo caladas por convenções, há vozes que o céu quer levantar, mas que os sistemas humanos insistem em apagar. E Tobias representa isso. Ele é o símbolo daquilo que foi deixado de fora, não por ser falso, mas por ser espiritualmente livre demais para os muros doutrinários que foram erguidos ao longo dos séculos. E se a exclusão de Tobias foi, de alguma forma, o reflexo de um movimento humano para restringir a liberdade do espírito, então hoje o que estamos fazendo é o movimento contrário, permitindo que o Espírito sopre sobre as páginas que ainda carregam vida, mesmo que tenham sido ignoradas por um tempo. Estamos abrindo novamente os olhos para enxergar o que Deus não deixou de considerar sagrado, mesmo quando os homens o classificaram como não essencial. Tobias é uma voz silenciosa que ecoa através das gerações, chamando o povo de volta à simplicidade da fé, ao respeito pelo invisível, à obediência que não exige sinais, ao temor que gera revelação. E quando recuperamos sua história, não estamos apenas recuperando um capítulo esquecido da Bíblia. Estamos recuperando um modelo de caminhada com Deus que hoje está cada vez mais raro. Uma fé que se move em silêncio, que honra pai e mãe, que ora antes de dormir, que enfrenta demônios com instruções do céu e que aguarda em silêncio até que Deus se revele no fim do processo. Recuperar Tobias é recuperar uma espiritualidade que não se exibe, mas frutifica, que não se exalta, mas serve, que não precisa de palco, mas carrega o céu dentro. Tobias não fez discursos teológicos, ele apenas obedeceu, ele confiou, ele caminhou e, no fim, foi recompensado com cura, restauração, casamento, revelação e salvação. Ele viveu tudo aquilo que muitos pedem, mas poucos estão dispostos a viver na prática. E agora, a pergunta é: o que mais estamos ignorando por confiar apenas na tradição? Que outras histórias, princípios, visões e ensinamentos foram retirados dos nossos olhos pela força do hábito, pela ausência de curiosidade espiritual ou pela confiança cega no que nos foi entregue já editado? É hora de despertar, é hora de buscar, é hora de abrir os olhos.
Se essa jornada mexeu com você, escreva nos comentários: eu escolho recuperar o que o céu nunca esqueceu. Ou quero caminhar com Deus mesmo pelas histórias esquecidas. Sua palavra pode ser uma chama acesa em outra alma que, assim como Tobias, está esperando o momento certo para florescer com propósito e fidelidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado por essa mensagem. Talvez tenha sido a revelação de uma história esquecida, talvez o despertar de uma fé adormecida, ou simplesmente o desejo de voltar a ouvir a voz de Deus além das páginas tradicionais. Independente do motivo, nós queremos saber como esse vídeo falou com você. Comente aqui embaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se desejar, compartilhe o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração durante essa jornada. Seu comentário pode ser a resposta que outra pessoa está precisando. Pode ser um testemunho silencioso que aquece um coração frio, ou uma palavra de encorajamento que Deus quer usar para transformar vidas. E se essa mensagem te edificou, não deixe de se inscrever no canal. Aqui nós não contamos apenas histórias. Nós desenterramos verdades, restauramos raízes e damos espaço para que o Espírito Santo fale por meio de narrativas bíblicas esquecidas, ocultadas ou simplesmente ignoradas. Deixe também o seu like. Esse gesto simples fortalece esta missão e permite que essa palavra alcance mais pessoas, ultrapassando o algoritmo e tocando corações onde muitas vezes o Evangelho não chega com profundidade. E claro, não saia sem assistir ao próximo vídeo, que já está na tela final. A próxima revelação pode ser exatamente o que Deus quer continuar ministrando à sua vida. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que Ele reacenda sua fome pela palavra viva, pelo discernimento e pela verdade completa. Que você volte a viver uma fé inteira, plena e firmada naquilo que o céu jamais esqueceu. Até o próximo vídeo.